Boa noite, queridos. Eu sou o André. Na noite de ontem, a gente iniciou uma pijamada com as crianças, né? O tema vocês podem ver na minha camisa: Jesus, meu verdadeiro herói. E nós tivemos a presença do Homem de Ferro, Capitão América, da Elsa e do Rambo, tá? E eu já vou mostrar as fotos. O objetivo de trazer esses personagens é entrar um pouquinho nesse mundo de fantasia das nossas crianças, né? Porque nós não queremos destruir a fantasia na vida delas, né? Nós queremos cooperar com aquilo que elas já aprenderam e aquilo que chama a atenção, né? Que faz parte. É tão bonita essa fantasia, né? No meio das crianças. E o que a gente está fazendo e fez na pijamada, trazer da fantasia para a realidade. E apresentar, então, o verdadeiro herói para essas crianças, né? Usando esses heróis que elas gostam. Eu queria mostrar as fotos um pouco, então. Vamos ver umas fotinhas dos nossos heróis. Aí o Capitão América. Tinha escudo e tudo, né? O Capitão América. Eu aproveitei e pedi olha a Elsa. Eu pedi para o Capitão América e para o Homem de Ferro mandar um recado para o meu filho, né? Eles mandaram um recado para o meu filho cuidar da Luli. Olha o Homem de Ferro, hein? Rapaz, cara, olha. Meu filho ficava dizendo, e ele voa, pai, e ele voa. Eu disse, é verdade, ele voa. Né? Mas agora é o momento, gente. Vamos ver o Rambo. Vamos ver, dar uma olhadinha no Rambo, olha só. Olha aí o Rambo, gente. Rapaz, hein? Que isso. Mas a gente brincou com esses personagens, com esses heróis, e trouxe realmente para a realidade, para as crianças verem um herói que nunca se cansa. Um herói que pode todas as coisas, um herói que sabe de todas as coisas, um herói que está em todos os lugares, e o herói que era o mesmo ontem, hoje vai ser sempre. E, gente, a Bíblia, ela conta a história de um menino que fez de Deus o seu verdadeiro herói. E por causa disso, por essa razão, dele colocar Deus como o herói da sua vida, esse menino fez e realizou feitos maravilhosos na sua geração. Inclusive, um deles foi derrotar um gigante. Então, possivelmente você já sabe o nome desse menino. Como é que era o nome desse menino? Davi. Legal, gente. Eu estou com uma classe aqui de pessoas brilhantes, mentes brilhantes. Vamos ver um pouquinho como é que a gente está em relação ao conhecimento da vida de Davi. Eu tenho um quiz rapidinho aqui para nós. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre como manter gigantes no chão. Vamos lá. Quantos gigantes Davi enfrentou? Vamos ver umas alternativas? Vai aparecer aqui. Quantos aqui acham que Davi enfrentou um gigante? Levanta a mão. Legal. Quantos aqui acham que Davi enfrentou 2 gigantes? Quantos aqui acham que Davi enfrentou 5 gigantes? Quantos aqui acham que Davi enfrentou mais de 1000 gigantes? Legal. Gente, acertou quem respondeu 2 gigantes, alternativa B. 2 gigantes. A Bíblia apresenta pelo menos 2 gigantes mesmo, homens grandes e fortes, enfrentados pessoalmente por Davi. E eu queria ler a história desse segundo gigante com você hoje. Então eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21, do verso 15 ao verso 22. E a gente vai ler o encontro de Davi com esse segundo gigante que ele enfrentou. E a gente vai conversar um pouquinho sobre como manter os gigantes no chão. Houve outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. E durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos. E ele estava usando uma espada nova. E ele pensou que podia matar Davi. Mas Abissai, cuja mãe é Zeruia, socorreu Davi.
e atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles em guerra, e disseram: o Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo. Depois disso houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gob, e Sibecai, da cidade de Uzá, matou um gigante chamado Saf. Houve ainda mais uma batalha contra os filisteus em Gob, e Elianá, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate, e o cabo da lança de Golias era da grossura do eixo do tear de um tecelão. Aqui é um outro gigante chamado Golias, que foi enfrentado pelo exército de Davi. E houve ainda outra batalha em Gate, e ali um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, pelo privilégio que a gente tem, Deus, de poder descansar nos teus braços, Pai. Como é bom a gente saber, Deus, que os nossos fardos, que as nossas cargas, que as nossas batalhas, que o nosso interior, ele pode descansar nos braços daquele que sustenta a terra inteira. Obrigado, Deus, porque nós podemos contar com a Tua presença, com o Teu Espírito circulando entre nós. Pai, eu peço que esse Espírito, o Espírito Santo do Senhor, possa estar ministrando ao nosso coração, possa trazer cura ao nosso interior, à nossa mente, ao nosso corpo. Pai, nós cremos no Senhor, nós cremos que o Senhor é o mesmo, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Deus, nós cremos que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas, e o Senhor é o Deus que está em todos os lugares. Pai, nós celebramos ao Teu nome, e nós pedimos a intervenção do Senhor na nossa história, nessa noite, Pai. Fala com o Teu povo, ministra ao nosso coração, Pai, pois nós precisamos da Tua voz, Pai. Então fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na época de Davi, na época que Davi era um menino, o povo de Israel estava em batalha constante com os filisteus. E houve uma época em que o povo enfrentou uma batalha, e antes de acontecer essa batalha, um gigante chamado Golias, e você conhece a história, ele durante 40 dias, ele desafiou o povo de Israel. E não havia um homem sequer que se levantasse naquele momento, durante aqueles 40 dias, para enfrentar esse gigante chamado Golias. Na época em que Davi era um menino, existia uma crença limitante naquele povo. Qual era a crença, André? A crença era: ninguém pode vencer esse gigante. Queridos, Davi, na sua época, depois desses 40 dias, a Bíblia diz que ele foi levantado por Deus, e ele se apresentou diante desse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos, e você sabe o final da história, a Bíblia diz que o gigante caiu, e que não levantou mais. Davi foi usado na sua época, para mostrar para o povo da sua época, o que um homem pode fazer, quando ele coloca Deus como o Senhor da sua vida, e como seu verdadeiro herói. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Queridos, nós precisamos gerar filhos naturais e filhos espirituais que serão grandes matadores de gigantes. Nós precisamos levantar e sermos usados para levantar uma geração de homens e mulheres, de jovens, adolescentes e crianças que não vão ter medo de enfrentar os seus próprios gigantes, mas que vão se colocar diante dos gigantes em nome do Senhor e dizer assim: meu Deus vai derrubar você. Nós precisamos fazer isso. André, como nós podemos continuar a ver esses gigantes caindo? Eu gostaria de hoje, de maneira muito rápida,
ver 3 ações práticas que nós podemos ensinar para as próximas gerações sobre como derrotar gigantes. E a primeira ação prática é que nós precisamos mostrar Deus e os seus feitos para as próximas gerações. O texto bíblico diz assim: houve uma outra guerra entre os filisteus e Israel, e Davi e os seus soldados foram lutar contra o povo filisteu. E durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos. E ele estava usando uma espada nova, e ele pensou: vou matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi e atacou o filisteu e o matou. Queridos, Davi na sua época foi usado para mostrar para o povo que aquela crença limitante de que os gigantes não poderiam cair era uma mentira. E ele foi usado por Deus para mostrar para o povo que eles poderiam fazer mais se acreditassem em Deus. Davi derrotou o gigante Golias diante do povo e ele se tornou um guerreiro poderoso. E depois veio a ser rei de Israel. A partir do feito de Davi, queridos, muitos gigantes foram enfrentados e derrotados. Mas a grande pergunta é: por que durante 40 dias, nenhum homem, na época em que Davi era um menino, se levantou para derrotar aqueles gigantes? A Bíblia vai nos mostrar, lá em Josué capítulo 14, versículos 13 a 15, que dentro do povo de Israel, gigantes já haviam sido derrotados. A Bíblia vai dizer e vai nos ensinar que Caleb enfrentou os gigantes. E o texto diz assim, Josué capítulo 14. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom por sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quezeneu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então, houve paz na terra. Queridos, Caleb com 85 anos, enfrentou gigantes na terra de Hebrom. Caleb foi a causa do extermínio daqueles gigantes na sua época, naquela região. Caleb expulsou dali 3 filhos de Anak, Sesai, Aimai e Talmai, gerados por Anak. Se você quiser continuar lendo essa história, está lá em Josué capítulo 14, a partir do verso 5. O povo de Israel já havia enfrentado e vencido gigantes. O que aconteceu então na época de Davi? Por que na época de Davi o povo ficou durante 40 dias sendo amedrontado? O nome de Deus foi sendo zombado e nenhum homem se levantou para derrotar aqueles gigantes. Por quê? Por que será que o rei daquela época estava escondido atrás das fileiras do seu próprio exército? Queridos, uma possível resposta é que as gerações passadas falharam em compartilhar as suas vitórias em Deus com a próxima geração. Mas depois de Davi, muitos e muitos gigantes vieram a cair. Por quê? Porque Davi foi utilizado para derrotar uma crença limitante de que eles não poderiam fazer isso. O povo foi lembrado por Davi do que eles podiam fazer. André, o que isso tem a ver com a minha vida hoje, em 2016? Querido, qual é a tua crença limitante? Qual é o gigante que você acha que você não pode derrotar? O que está impedindo você hoje de vencer os seus próprios gigantes? Queridos, nós precisamos mostrar a Deus e os seus feitos para as próximas gerações. Nós precisamos deixar um legado de fé nessa terra. Por isso, a segunda ação prática é que nós precisamos incentivar com a nossa vida as próximas gerações a enfrentar os seus desafios com fé. O texto diz: mas Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi e atacou o filisteu e o matou. Queridos, o texto lido fala dos últimos anos do reinado de Davi. Enquanto no passado, enquanto Davi era um menino e ele enfrentou Golias e o derrotou, aqui Davi estava na batalha e o texto diz que ele cansou.
O texto diz que ele estava a ponto de cair. Nesse momento em que o gigante estava prevalecendo sobre Davi, o texto fala que Deus levantou alguém para ajudá-lo. O gigante Esbi-Benob, que traduzido significa o maior na casa de Nob, ele era um gigante de grande estatura. Ou seja, ele era um gigante entre os gigantes. Ele não era qualquer gigante. E o texto diz que ele ainda estava usando uma espada nova. O pastor Gary Haynes, que escreveu também o livro Poder da Língua, quando ele ensina sobre esse texto, ele fala que essa espada nova possivelmente foi feita especialmente para matar Davi. Foi uma espada preparada. É como se o gigante estivesse lá com um ferreiro e ele estivesse preparando aquela espada, e aquela espada tinha um nome. Aquela espada era a espada que iria matar Davi. Estava com o nome cravado de Davi, essa é para ele. A sua lança estava começando a prevalecer sobre Davi. Davi estava prestes a cair na mão do inimigo. E Deus levantou Abissai. Quem era Abissai? Queridos, Abissai, ele era o sobrinho de Davi. Ele era o filho de Zeruia, irmã ou meia-irmã de Davi. Abissai, ele era um guerreiro, e ele foi usado como um socorro para Davi. E ele derrotou aquele gigante filisteu. Mas a grande pergunta é, nesse texto, por que Abissai se levantou do lugar dele e se colocou diante de uma espada nova e de uma lança poderosa de um gigante para defender o rei? O que levou Abissai a sair do seu lugar e se arriscar no meio da batalha? Queridos, eu acredito que aqui é uma fé movida pelo exemplo. Uma fé movida pelo exemplo de, cara, meu tio já enfrentou gigantes e se derrotou. Então eu também posso fazer. Eu também posso vencer. Alguns dias antes do aniversário da Lid, de 27 ou 28 anos, né? Hoje a gente estava conversando sobre isso, era 27 ou 28. Mas eu me lembro que eu fui conversar com a Lid, e eu disse para a Lid assim, amor, Deus está me chamando para um jejum um pouco desafiador. E eu me lembro que eu estava conversando com a Lid sobre isso, e a gente estava vindo, na época, de uma reeducação alimentar. E eu então já estava no meu peso ideal, já tinha perdido tudo que precisava perder. Hoje talvez não faça tanto sentido eu falar isso para você, porque a verdade é que eu engravidei com a Lid, e é bom engravidar, né? Ah, que coisa bem boa. Na verdade é uma época ótima, você tem aquela desculpa assim, não cara, ela está grávida, eu posso comer um pouquinho mais. Mas, na época eu estava já no meu peso, e quando eu fui falar para a Lid, eu disse, ó Lid, Deus está me chamando para um jejum. A Lid ficou muito preocupada, porque eu já estava bem magro. E ela disse assim, pai, ela sabe que eu perco peso muito rápido. E aí ela começou a ficar preocupada, e aí a gente conversou, e ela não teve paz. E então, como a gente não tinha um acordo, a gente não avançou no jejum. Eu não avancei no jejum. Então, no outro dia, a gente tinha discipulado com o Tércio e com a Martinha. E quando eu cheguei naquele discipulado, numa cafeteria, né? Eu cheguei naquele discipulado, eu bati o olho no Tércio, e Deus falou no meu coração, o Tércio já começou. E eu passei todo o discipulado querendo perguntar para o Tércio, e o Tércio estava de jejum. E o Tércio não falava nada, né? E me oferecia lá, pega isso aqui, come isso aqui, e ele só na aguinha. E eu fiquei olhando assim para ele, até que no final, né? No final do discipulado, ele falou que estava no 3º dia de jejum. Depois que a gente tinha mencionado, né? Sabe, depois daquele discipulado, aquilo foi umas 10, 11 da manhã, a gente voltou para casa, e naquele momento eu comecei o meu jejum de 40 dias. Porque eu olhei para a vida do Tércio, e a vida do Tércio me incentivou em fé a lidar com o meu próprio desafio que Deus estava me dando. Não era o Tércio me pedindo. Na verdade, só para você saber o que aconteceu naquela época, nenhum dos pastores começou o jejum a partir do outro, né? Assim, combinado. Deus foi chamando cada um naquela época.
E cada um foi tendo o seu desafio, e daqui a pouco chegou uma hora que estava tudo tão magro. A gente sempre tem café, né? Na nossa reunião não tinha café, não tinha nada, ninguém comia nada. Aí começou a dizer, cara, o que está acontecendo, né? E aí a gente foi conversar sobre jejum, e a gente abriu ali, conversou um com o outro sobre isso. Mas a vida do Tércio, naquele momento, me deu forças, deu coragem para enfrentar o meu desafio de 40 dias. Queridos, todos nós precisamos de modelos de fé e de coragem. Todos nós precisamos nos inspirar, olhar para alguém e dizer assim, aquela pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós precisamos de modelos. As gerações que estão adiante de nós, elas precisam olhar para nós e verem esse modelo. Estamos vivendo numa época em que as pessoas estão amedrontadas, sem esperança, sem confiança. Nós precisamos levantar modelos para essa geração. Nós precisamos, com a nossa vida, dizer, olha para mim, eu estou seguindo Deus. Olha para mim. Sabe, recentemente eu aprendi uma definição de confiança. Confiança é viver com fé. Eu queria que você pudesse falar isso comigo. Confiança é viver com fé. Do que você tem medo hoje? Qual é o grande medo no teu coração nesse momento hoje? A nossa confiança em Deus é o que nos leva a ter coragem, queridos. E a coragem, ela não significa ausência de medo, mas a coragem significa uma resistência ao medo. É como se você estivesse lá diante do gigante, a tua perna está tremendo, tua barriga está enrolada, tua mão está suando, mas de alguma maneira você olha para o céu e diz assim, Deus, agora eu vou, me ajuda, e eu vou enfrentar esse gigante. Coragem significa o domínio do medo. A palavra de Deus diz assim, com o nosso Deus do lado, nós venceremos, Ele derrotará os nossos inimigos. Queridos, foi essa confiança que levou Abissai a sair do seu lugar e enfrentar aquele gigante. Ele foi treinado na casa de Davi, ele fazia parte da vida de Davi, ele aprendeu com Davi que existia um Deus todo-poderoso que podia dar força ao fraco e fazer do fraco um vencedor. Querido, você não pode sair daqui hoje sem entender que Deus te chamou para cá hoje, para que você seja levantado como um modelo de coragem e de fé no Senhor Jesus. Deus pode usar a tua vida. Por isso nós precisamos incentivar as próximas gerações a serem fortes e a exercitarem os seus músculos espirituais. Por isso a terceira ação prática é que nós precisamos mostrar o valor das nossas conquistas para as próximas gerações. Queridos, o texto diz assim, e eles disseram para Davi, o Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo. Queridos, os homens de Davi, eles sabiam o valor que tinha o seu rei. Eles não queriam perder o seu rei de maneira nenhuma. Eles conheciam o seu rei, eles sabiam o que o seu rei representava. Por isso eles protegiam o seu rei. Quando eu era criança, lá em Rio Grande, pequeno, talvez 7, 8, 9 anos, eu me lembro que tinha um vizinho nosso, que morava na esquina da nossa quadra, da minha rua, lá no bairro Coab 2, e aquele vizinho, ele era o responsável por trazer todas as novidades em termos de brinquedo para a quadra. Todo brinquedo que ele queria e que era lançamento, aquele guri ganhava. E ele trazia, e ele ganhava quando ele queria, como ele queria. Toda vez ele trazia novidade para a quadra. Qual era o lado bom disso? Por ele ganhar tudo que queria, quando ele queria, ele não era apegado a nada. Então ele distribuiu seus brinquedos e a gente na quadra lá brincava e aproveitava os brinquedos dele, né? Que era muito legal. Brincava com ele também, né? Isso era importante. Ele era meu amigo pessoal, né? Mas isso também, o fato dele ganhar tudo que queria, quando queria, também fazia com que ele não desse muito valor para o que ganhava. E eu lembro que ele consumia os brinquedos. Eu me lembro que tinha uma série, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas tinha uma série Esquadrão Classe A,
Quem é que lembra dessa série aqui? Esquadrão Classe A. O Tércio lembra também, levanta a mão. Esquadrão Classe A. Gente, eu via todas as tardes o Esquadrão Classe A. E o meu vizinho lá, ele ganhou o Esquadrão Classe A, primeiro que todo mundo, assim. E, gente, tinha Jeep, tinha o BA, tinha todos os bonecos, tinha helicóptero. Era demais aquele negócio. Cara, em umas 2 semanas, aqueles bonecos foram consumidos. E eu me lembro de ficar olhando e dizer assim, não, cara, não estraga isso. Eu me lembro que ele brincava de jogava os brinquedos da laje dele, assim, pro chão. E eu dizia assim, não, cara, dá pra mim. Sabe, quando eu ganhava os brinquedos, era um pouco diferente. Porque eu sabia o quanto eu tinha esperado para ganhar aqueles brinquedos. Então eu sabia o valor que aquele brinquedo tinha. E eu lembro que muitas vezes eu ia trabalhar com meu pai e eu via quanto tempo ele gastava no trabalho e quanto ele ganhava por aquele trabalho. E aí eu comparava com o valor dos brinquedos que ele me mostrava. E eu comecei a valorizar aquilo que eu ganhava. Porque eu aprendi com meu pai o valor das coisas e não só o preço. O valor, o quanto aquilo custou. O que o meu pai tinha que abrir mão para me dar aquilo ali. E eu estou ensinando isso para o Felipe hoje. Às vezes a gente vai no supermercado e eu gosto de ir naqueles lugares no corredor dos brinquedos, eu levo ele para ir e quando eu posso eu sempre dou. Mas tem alguns momentos que eu digo assim, filho, isso aqui é caro demais, agora não vai dar. E aí ele vem e fala para a mãe, é caro. Ele está aprendendo. Queridos, nem todas as pessoas sabem o valor do que recebem. Muitos dos filhos desconhecem os custos das conquistas dos seus pais. Qual é o problema disso? Queridos, isso tem acontecido aqui no nosso meio. Isso está acontecendo agora. Muitos dos nossos filhos têm recebido bênçãos sem conhecer os valores e os custos envolvidos. O escritor Hal Lindsey, ele diz o seguinte: o que nos custa pouco, pouco estimamos. Muitos aqui têm desconhecido o valor da graça recebida. Existe uma geração que tem crescido ouvindo sobre Jesus, e como recebem essa fé de maneira simples e fácil, eles acabam não dando valor. Por isso que muitos entre os nossos filhos estão caídos, atolados de medos, de traumas, de dúvidas, de pecados, sem resistências às frustrações e às desilusões. Qualquer coisinha derruba eles. Queridos, nós precisamos mostrar os custos. Nós precisamos mostrar o valor das nossas conquistas. Nós precisamos mostrar o quanto custou aquilo que nós temos. Eu me lembro que teve uma época que eu era criança e teve uma crise de energia no Brasil. E começou os famosos apagões. Alguém lembra dessa época? Começou a faltar energia direto e geralmente era só à noite. E eu me lembro que naquela época daqueles apagões, lá em casa a gente começou a ter algumas jantas à luz de vela, na cozinha de casa. E como não tinha como sair dali, porque só tinha poucas velas, né? A gente ficava tudo concentrado num lugar só. E eu me lembro que na casa dos meus pais, o apagão ele proporcionava noites de histórias. E os meus pais então eles ficavam falando das dificuldades que eles enfrentavam na época deles de criança. E eles ficavam nos dizendo o que eles passaram. Eles ficaram nos contando como é que eles se conheceram, como é que eles se casaram, quais foram os desafios, como é que foi para nascer o primeiro filho, o segundo filho. E eles iam contando todas aquelas coisas para nós. Entre outras palavras, o que eles estavam dizendo é que eles estavam nos mostrando o valor e o preço das conquistas deles. O que isso tem a ver com você que é pai hoje, que está aqui? Queridos, você precisa contar para os seus filhos, contar para a próxima geração as tuas histórias. Você precisa dizer para os teus filhos como é que tu saiu de uma bicicleta sem freio, que você tinha que frear com o pé na roda. Lembra disso? Teve alguém que andou de bicicleta assim? Como é que você saiu dessa bicicleta e você veio a ter um trabalho, uma família, um carro, uma casa? Você precisa dizer como é que você saiu de lá para cá. Você precisa contar as suas histórias.
Essa geração está recebendo tudo de graça. E por isso tem uma geração de filhos ingratos que não consegue agradecer a Deus pelo que tem. Está sempre faltando alguma coisa. Nossos filhos olham para Deus como se Deus fosse nada. Nós precisamos lembrá-los do valor do nosso Deus, do valor do que Deus tem feito na nossa vida, das nossas conquistas, do preço que isso teve. Por isso você precisa falar para o teu filho dos teus medos, você precisa falar da tua história, da onde Deus te tirou. Você precisa falar para a próxima geração, como é que você conseguiu o seu primeiro emprego. Você precisa falar como é que você comprou a sua primeira casa. Você precisa falar sobre as tuas conquistas. Você precisa falar o que você tem aprendido com Deus. Queridos, em resumo, nós precisamos mostrar a Deus e os seus feitos para a próxima geração. Nós precisamos incentivar com a nossa vida as próximas gerações a enfrentarem os seus desafios com fé. No final da história, eles precisam olhar para os céus, no meio das suas crises, e saberem que existe um Deus poderoso para ajudá-los. Eles não podem só olhar para o pai e para a mãe, porque um dia o pai e a mãe vão faltar. Eles precisam entender que existe um Deus que os conhece desde o ventre, e é o Deus que vai com eles até quando faltarem os cabelos, ou até quando eles embranquecerem. Ele vai ser ainda Deus. E nós precisamos levar os nossos filhos a entenderem que esse Deus é poderoso, que Ele se importa, e que Ele quer nos levantar como uma geração de homens e mulheres, adolescentes, jovens e crianças poderosas nele, dependentes nele. Nós precisamos mostrar o valor das nossas conquistas. Chega de dar de mão beijada. Chega de só nutrir os nossos filhos com coisas. Nós precisamos passar valores para eles. E valores que vão permanecer com eles, que vão guiá-los, norteá-los. Em Atos capítulo 13, versículo 36, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Ou seja, depois de Davi ter servido ao propósito de Deus na sua geração, ele morreu. O que isso significa, André? Você tem essa vida aqui para viver. Você não pode influenciar a geração que passou, mas você pode fazer diferença no seu tempo e deixar um legado de fé para a próxima geração. Quais são os teus gigantes hoje? Você acha que Deus não pode usar a tua vida como fez com a do Gui? A Alice vai crescer tendo uma família, um pai e uma mãe em casa, porque eles se levantaram como pessoas dependentes desse Deus. Você acha que o teu casamento não tem jeito? Você acha que isso é um gigante grande demais para Deus? Pergunta para Deus o que Ele não pode fazer. Ele pode todas as coisas, e Ele pode levantar a tua vida agora. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não podemos usar o tempo dos nossos antepassados, nós não podemos usar o tempo das próximas gerações, mas nós podemos usar o nosso tempo, e dizer assim: Deus, me usa no meu tempo, e faz com que eu seja útil para o Senhor na minha geração. André, por que eu tenho que fazer isso? Porque se você fizer isso, os gigantes vão continuar caindo por aí, e a gente vai ver um povo de Deus se levantando para mostrar a Deus e os seus feitos para as próximas gerações. A gente vai ver um povo que com a sua vida comunica quem é Deus, e não apenas com as suas palavras. Porque se você fizer assim, quem sabe, como Davi, você vai ter o privilégio de ver as futuras gerações fazendo e vencendo o que você também já venceu. Quem sabe, se você fizer assim como Davi, alguns dos teus gigantes, eles vão ser derrotados na tua frente pelas próximas gerações, porque você foi usado para despertar
uma geração de matadores de gigantes, de homens fortes em Deus, de jovens fortes em Deus, de adolescentes fortes em Deus, de crianças cheias de fé no Todo-Poderoso. Eles vão saber, existe alguém que me ama, alguém que me ama, e esse Deus vai me ajudar. Queridos, quem sabe, se você hoje tomar uma posição, você ainda vai ter o teu nome atribuído à vitória da próxima geração, como aconteceu com Davi. O texto que a gente leu diz assim: esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gade, e eles foram mortos por Davi e seus soldados. Mas quando a gente olha para a história, a gente vai ver que não foi Davi que derrotou nenhum dos 4, foi os soldados dele. Mas o nome de Davi está lá, porque foi a inspiração daqueles soldados. Se você hoje se levantar e dizer assim: Deus, eu vou servir ao propósito do Senhor na minha geração, os gigantes que vão cair ali na frente, o teu nome vai estar junto, e vai ser lembrado, porque você obedeceu fielmente ao Senhor, assim como Caleb e tantos homens da Bíblia. Os soldados que venceram, mas os louros da vitória foram atribuídos a Davi, porque ele inspirou aquela geração a romper com todas as suas limitações e confiar no Deus poderoso. Queridos, eu queria desafiar hoje homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, a se colocarem debaixo de uma proteção de Deus para enfrentarem os seus gigantes. Qual é o teu gigante? Uma prova do Enem? Um vestibular? A falta de emprego, uma crise financeira, uma luta em família para resgatar alguém para a fé? Deus quer te levantar hoje como um servo útil para as mãos dele. Desafio hoje homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças a se tornarem referências de fé no Senhor Jesus, na sua geração. Eu desafio você a se arriscar diante dos seus próprios gigantes e enfrentar os seus gigantes e ensinar os outros a vencerem. O que é mais legal na vida de Davi é que Davi não mandou eles enfrentarem os gigantes, ele mostrou como é que fazia. Diferente de Saul, que deu a armadura e disse: vai lá, enfrenta por mim. Queridos, você precisa se levantar, a batalha é sua, e é debaixo do poderoso braço do Senhor, mas ela é sua, você precisa levantar, e dessa maneira você vai ensinar para os outros, para as próximas gerações, que existe um Deus poderoso. Quais são os teus gigantes? Existe só uma maneira da gente vencer: submeter o nosso coração e a nossa vida a Deus. Eu queria te convidar nesse momento, se você hoje está ouvindo tudo isso, e você sim quer dizer para Deus: Deus, eu quero, é meu tempo, servir ao propósito do Senhor. Eu queria te convidar a te ajoelhar onde você está, e você poder dizer sim para Deus: Deus, eu quero, e eu submeto meu coração ao Senhor, eu entrego ao Senhor os meus medos, eu peço que o Senhor me dê força do alto para fazer o que eu preciso fazer, e eu vou me levantar e ser levantado pelo Senhor para enfrentar os meus gigantes. Se os teus joelhos permitirem, eu convido você a se ajoelhar. Se não, prostra o teu coração diante dele. Eu queria orar com você. Deus, essa é a tua igreja. Deus, existem tantos gigantes, tantas batalhas para nós. Deus, existe um inimigo sussurrando ao nosso ouvido que nós não poderemos. Mas Deus, nesse momento nós olhamos para o alto, Deus, nós nos prostramos diante do Senhor. E Deus, nós pedimos a força que vem do céu. Deus, nós queremos nos levantar no nosso tempo, na nossa geração, e fazer o que precisamos fazer no nosso tempo. Por isso nos ajuda, nos fortalece, Pai. Enche o nosso coração de coragem, de força, de ânimo. Deus, nos ajuda a ver o que o Senhor está vendo. Pai, fortalece os joelhos vacilantes aqui.
Deus, levanta homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças poderosas no Senhor, com uma fé inabalável no Senhor Jesus. Deus, nós pedimos por isso nessa noite. Pai, eu peço por cada querido aqui, levanta eles pela tua força, pela força do teu amor, Deus, a mesma força que levou Cristo a suportar a cruz e vencer no final, Pai. Deus, leva-nos, Pai, nos teus braços poderosos e fortes, Pai, para enfrentarmos os nossos gigantes. Pai, levanta uma geração aqui, poderosa na terra, poderosa no Senhor, nessa terra, confiante no Senhor, inabalável no Senhor, e que confia na presença de Jesus na sua vida, Pai. Deus, nos ajuda a revelar para as próximas gerações o teu nome e deixar um legado de fé, para que os outros possam olhar para trás e se inspirar com a nossa vida, no nosso tempo, Pai, em nome de Jesus. Queridos, eu queria te convidar a ser levantado por Deus nesse momento. E se o teu filho está perto de você, eu queria convidar você a abraçar ele, trazer ele aqui para frente, a gente orar juntos pelos nossos filhos. Eu queria desafiar você que é pai, você que é mãe, seu filho está aqui, eu queria te convidar a vir aqui para frente com ele. E a gente vai ter o privilégio de abençoar os nossos filhos nesse momento. E de orar para que eles tenham uma coragem inabalável no Senhor. E se você está aqui hoje, e você ainda não tomou uma decisão por Jesus, eu queria te dizer que Ele quer te receber como filho. E Ele quer te pegar nos braços. E Ele quer que você o reconheça como filho. E agora a gente vai ter um tempo para orar pelos nossos filhos. Pai, mãe, vai abençoando o teu filho, vai orando por ele, vai consagrando ele ao Senhor, vai pedindo para que Deus o abençoe, o fortaleça, enche o coração dele de ânimo, de gratidão, de júbilo, por aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida e na sua família. Ore pelo seu filho agora. Pai, eu peço por essas famílias aqui representadas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Deus, abençoa os pais, Deus, dá para eles toda a força, todo o ânimo, Pai, toda a coragem, para que eles possam ir adiante, e não retrocederem diante dos seus gigantes, dos seus desafios. Dá força para eles, Pai. Deus, nos ajuda a ter unidade em casa, Deus. Levanta pais e mães cheios da Tua presença, Pai, que nenhum pai e mãe seja amargurado, doente, infeliz, mas pelo contrário, seja um exemplo da alegria do Senhor na sua casa. Pai, eu peço que cada pai, que cada mãe seja levantado pelo Senhor como um guerreiro de fé, que o seu filho olhe para ele e veja ele orando, lendo a Bíblia, se submetendo ao Senhor e colocando, Deus, os desafios diante do Senhor em fé e avançando nos seus desafios, Pai. Deus, eu peço pelos filhos agora, Pai. Deus, dá o privilégio de nós vermos os nossos filhos fazendo ainda mais do que nós, Pai, indo adiante de nós, Pai, rompendo com as nossas limitações, fazendo infinitamente mais do que nós fizemos e que nós estamos fazendo. Pai, que eles avancem, Pai, e que o Teu reino avance com eles e entre eles, Pai, que eles possam ser conhecidos como grandes matadores de gigantes, grandes homens e mulheres de Deus que vão se levantar para derrotarem os gigantes na sua geração, Pai. Deus, tantos desafios nós colocamos ao Senhor agora, Deus, a nossa família, e nós pedimos a Tua intervenção na nossa história, Pai, em nome de Jesus. Pai, recebe esses queridos que levantaram a mão hoje para o Senhor, aqueles que estão dizendo: eu quero o Senhor Jesus na minha vida, eu não quero mais enfrentar meus desafios sozinhos, eu quero o Senhor na minha vida. Pai, sê com eles, Deus, escreve o nome deles no Teu livro de vida, Pai, dá a certeza e a convicção de que eles são Teus. Pai, guarda-os poderosamente, para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. E nós celebramos ao nome do Senhor Jesus com palmas. Glórias ao Senhor, Pai, glórias ao Senhor.